Um bom, perfeito e agradável dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Política do Criador. Serão 23 dias de liberação profética de governo. Isso mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizendo que política e religião não se misturam. Mas o que eles não sabem é que Deus tem um reino e governa sobre todos e tudo. O que chamam de política hoje, antes era chamado de reino. Temos inúmeros exemplos de políticos na Bíblia. A diferença de alguns deles é que uns políticos se submeteram a Deus o Criador, outros não se submeteram a Deus o Criador. E pelo fim da história de cada um deles, sabemos quem são eles. Nestes 23 dias, vamos ver algumas atitudes que podem bloquear ou liberar a autoridade profética na vida de governantes políticos, independente da religião. Afinal, Deus, o Criador, não tem religião. Toda a terra pertence a Deus, o Criador. Vamos lá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, maravilhoso, poderoso é o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, quantas vezes, meu Pai, nós escolhemos os nossos próprios caminhos, nós olhamos para as situações à nossa volta e nós achamos que o melhor para a nossa vida é aquilo que nós estabelecemos como política na nossa vida. Nós muitas vezes, com nossa carnalidade, com nosso entendimento humano, com a nossa capacidade humana de entender e discernir as coisas, nós escolhemos caminhos, nós determinamos para onde nós devemos ir, o que devemos fazer, o como fazer. E muitas vezes não entendemos que o Senhor tem caminhos melhores, que o Senhor tem coisas muito superiores para a nossa vida, meu Pai. Mas que para nós vivermos isso, nós precisamos verdadeiramente parar de ficar lutando contra o Senhor, parar de ficar murmurando contra o Senhor, parar de ficar criticando o que o Senhor quer fazer na nossa vida, parar de ficar nos culpando por aquilo que verdadeiramente o Senhor está querendo fazer na nossa vida. Nós focamos em determinadas coisas, nós olhamos para determinadas coisas, nós achamos que aquilo é o melhor para nós, e aí começamos a querer seguir isso como meta e como um destino que nós devemos alcançar. Porém, meu Pai, porque nós te amamos, porque nós te adoramos, porque nós te buscamos, porque nós nos colocamos diante de ti, porque o nosso coração pertence ao Senhor, o Senhor começa a nos tirar desse caminho, começa a derrubar esses nossos sonhos, começa a tirar do nosso coração e da nossa mente aquilo que estava impedindo de nós vivermos as bênçãos do Senhor. O Senhor começa a nos mostrar que o que nós escolhemos como caminho para nós não é o que o Senhor tem para nós. O Senhor começa a nos mostrar que verdadeiramente o que o Senhor tem para nós é superior. O Senhor não tem um vencedor para nós. O Senhor tem um mais que vencedor. O Senhor tem coisas superiores para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam. Mas aí nós nos revoltamos contra o Senhor. Nós murmuramos contra o Senhor. Nós começamos a falar contra aquilo que o Senhor está fazendo, porque não temos discernimento, não temos sabedoria, não temos compreensão, não te buscamos e não ouvimos a tua voz falando conosco, dizendo que é o Senhor que está agindo. E aí nós começamos a achar que é o diabo que está fazendo algo, nós começamos a achar que são as pessoas que estão se levantando contra nós, nós começamos a achar que as pessoas estão contra a nossa vida, meu Pai. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o Senhor está se movendo, é que o Senhor está agindo, o Senhor está nos impedindo de ir para um caminho que verdadeiramente não é o teu. Meu Pai, nos ensina, toca em nosso coração, toca em nossas mentes. Nós não queremos ser guiados pela nossa política, nós não queremos ser guiados pela política de seres humanos, de pessoas que não têm visão, meu Pai, do Senhor. Meu Pai, nós queremos ser guiados por Ti, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, nós queremos ser guiados pela Tua política, Senhor, porque a Tua política nos conduz para um caminho superior. Quantos seres humanos andaram pelos seus próprios caminhos?
conquistaram, foram vencedores nas áreas que eles foram, mas por falta de posicionamento diante de Ti, por falta de confiar no Senhor, por falta de entregar os seus caminhos ao Senhor, por falta de deixar que o Senhor conduza a vida deles, meu Pai, eles viveram só as vitórias. Eles só foram vencedores. Mas hoje estão, meu Pai, sem aquilo que eles tanto desejavam. Perderam. Construíram até um certo momento, mas depois tiveram que ficar parados. Foram paralisados. Porque é impossível te servir, meu Pai. É impossível te adorar. É impossível viver algo da parte do Senhor sem que a gente se sujeite ao Senhor. Não tem como nós vivermos para sermos mais que vencedores, meu Pai, diante do Senhor, se o caminho que nós estamos tomando, se a política que nós adotamos é a nossa mesma. Nós sabemos, meu Pai, que para ser mais que vencedor, nós precisamos nos sujeitar ao que o Senhor quer fazer. Nós precisamos parar de andar por aquilo que nós vemos. Nós precisamos parar de andar por aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos parar de andar no conselho dos seres humanos, mas nos abrir para a Tua voz, mas nos abrir para o Teu Espírito Santo para falar conosco. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser mais que vencedores. Nós não queremos nos justificar diante das pessoas. Nós não queremos colocar a nossa confiança e expectativa, meu Pai, em pessoas, achando que porque elas têm aquilo que nós queremos, que nós temos que agradar a elas, que nós temos que satisfazer os interesses delas para ter aquilo que o Senhor quer dar para nós. E ao invés de buscarmos no Senhor, vamos buscar nessas pessoas. Começamos a nos sujeitar a elas. Começamos a nos tornar servos delas. Começamos, meu Pai, a achar que elas é que vão fazer nós vivermos o que é mais que vencedor. Nós vivemos num mundo, meu Pai, em que as pessoas compram as outras, em que as pessoas usam aquilo que elas têm de vencedores para atrair elas para praticarem o que elas praticam. Elas usam aquilo que trouxe sobre a vida delas algum tipo de vitória. E aí vêm as pessoas que estão precisando daquilo que elas conquistaram, essa vitória, e elas manipulam essas pessoas para praticarem o que elas praticam, dizendo que vão ter aquilo que elas conquistaram e vão ser vitoriosas também. E muitas pessoas caem nessa astuta cilada do diabo, nessas coisas enganosas dos seres humanos. Meu Pai, nós não queremos isso. Nós não queremos depender do que as pessoas têm para viver o que o Senhor tem. Nós não queremos ser vencedores e depois ser humilhados e depois ter que parar no meio do caminho. Nós não queremos ser vencedores e perder áreas da nossa vida porque consagramos a nossa vida a seres humanos. Consagramos a nossa vida e seguimos aquilo que os seres humanos nos guiam. Nós não queremos, meu Pai, ser vencedores com base naquilo que o inimigo faz proposta para nós. Não, meu Pai. Nós queremos entrar na Tua presença e ser santos. Nós queremos acreditar que o que nós precisamos de provisão. Nós queremos acreditar que aquilo que nós precisamos de provisão, de suprimento, vem das Tuas mãos. Vem do Teu Espírito Santo. Vem da comunhão com o Senhor. E não vem de fazer alianças com pessoas que querem nos desviar da Tua presença. Meu Pai, nós queremos crer que os nossos dízimos e as nossas ofertas devem ser consagradas somente a Ti. Aquilo que o Senhor nos pede é que nós devemos oferecer, porque é isso que vai trazer sobre nós um espírito de mais que vencedor, a vitória de poder passar os limites humanos, a vitória de ir além daquilo que os seres humanos podem nos dar. Meu Pai, em nome de Jesus, ensina a Tua igreja, meu Pai, a consagrar tudo que eles têm a Ti, a entender que aquilo que eles conquistaram nessa terra não vale nada. Todas essas coisas não têm valor nenhum diante do que o Senhor tem para nós.
O que o Senhor tem para nós, meu Pai, não pode ser comprado com coisas naturais. O Senhor tem coisas para a nossa vida, meu Pai, que a terra não tem nenhum tipo de coisa que pode ser oferecido em troca de receber essas coisas. Só é possível viver o que o Senhor tem para os seus filhos, os que te amam, através de uma comunhão com o Senhor, através, meu Pai, de uma obediência fiel ao Senhor, através de seguir o Senhor de uma maneira bem cuidadosa, detalhada, cirúrgica. Só é possível ser mais que vencedor, meu Pai, se nós estarmos debaixo da tua política. A política dos homens são políticas de vencedores. Eles são limitados. Conquistam vitórias, mas dentro da sua capacidade humana. A política que vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, nos dá força, nos dá autoridade para viver o sobrenatural, aquilo que é impossível aos olhos humanos, aquilo que somente o Senhor pode fazer. E meu Pai, as pessoas não entendem que quando vier a luta, quando vier o deserto, como foi esse Covid, que tirou o emprego de todo mundo, que mandou todo mundo para casa, que eles entraram em desespero, porque não tinham recursos, não tinham emprego, não tinham salário. Porque eles são vencedores. Eles dependem do que eles podem ter e conquistar. Mas aqueles que são fiéis a ti, meu Pai, não estavam com seu coração nessas coisas. Eles acreditavam que o suprimento vem do Senhor. Acreditavam que aquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém é superior àquilo que o ser humano pode dar. Meu Pai, derrama sobre aqueles que te amam e são fiéis a ti esse sentimento, meu Pai, de confiar no que o Senhor pode dar para eles, naquilo que é sobrenatural, naquilo que é impossível. Sim, meu Pai, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar pelo que é possível, nós vamos conquistar o que é possível, mas nós não vamos colocar o nosso coração no que é possível. Nós não vamos confiar no que é possível. Quando diante do deserto, quando diante do impossível, nós vamos recorrer ao Senhor, nós vamos recorrer ao Teu Espírito Santo, nós vamos viver o sobrenatural que vem do Senhor, o que o mundo não pode dar. Nós vamos viver o que é ser mais que vencedor, meu Pai. Meu Pai, nós te agradecemos, por isso nós te pedimos, faz na nossa vida o teu querer, faz na nossa vida a tua vontade. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor nos tire de todos os lugares que nós estamos que não são do Senhor, que não é a tua vontade, que não é aquilo que o Senhor tinha como propósito para a nossa vida, que não é aquilo que o Senhor tinha como direção para a nossa vida. Abre os nossos olhos, nos dá discernimento e nos ensina a não abrir a nossa boca contra o que o Senhor está fazendo, a não querer se justificar diante das pessoas por aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida, a confiar no Senhor totalmente, meu Pai, a confiar no Senhor, porque muitas vezes nós tomamos caminhos, nós escolhemos caminhos políticos que não são teus e achamos que estamos fazendo a tua vontade e começamos a agradar pessoas para ter o que nós queremos. E por este motivo nós começamos a ir por caminhos que não são teus. E o nosso coração passa a ser sequestrado por essas pessoas. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, nos ajuda. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda os nossos sentimentos, tudo que nós temos em nossa vida, Senhor. Para que a gente não entregue as nossas vidas como oferta para as pessoas, confiando nelas, achando que porque elas têm algo, nós devemos a ela alguma coisa. Não, meu Pai, nos ensina a oferecer a nossa vida como sacrifício para o Senhor, porque até aquilo que elas têm veio do Senhor, porque aquilo que elas possuem foi o Senhor que deu.
Tudo aquilo que as pessoas têm, meu Pai, não deve servir para nós como objeto de inveja, de ciúme ou de entrega da nossa vida para satisfazer os interesses dessas pessoas em troca de ter aquelas coisas. Nos ensina a ter essa sabedoria, esse discernimento, que o Senhor tem uma porção para nós, que o Senhor tem uma provisão para nós, que nós não precisamos nos vender, que nós não precisamos trocar, meu Pai, o caráter do Senhor que há em nós para praticar as coisas que elas querem para ter o que elas têm. Nós não precisamos nos contaminar com o que elas se contaminam para ter o que têm. Nós não precisamos, meu Pai, nos envolver com espíritos malignos, práticas malignas, práticas, meu Pai, política das trevas na nossa vida para ter as coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Nós precisamos, antes disso, nos santificar. Nós precisamos nos consagrar diante do Senhor. Nós precisamos a cada dia entregar as nossas vidas para o Senhor, porque o Senhor tem um suprimento muito melhor do que o que eles têm estão nos oferecendo. O que o Senhor tem para nós não é ser vencedor, como o homem é, como o ser humano é. O que o Senhor tem para nós é o ser mais que vencedor. O impossível só é possível com o Senhor se nós formos fiéis. Se nós nos entregarmos para o Senhor sem reservas, de maneira integral. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, coloca em nós esse sentimento de fidelidade. Coloca em nós esse discernimento, meu Pai. Para que as propostas que o diabo nos oferece no deserto, a gente não aceite. A gente não venda a nossa alma em troca de coisas. Só para ser vencedor. Fazemos aliança com demônios, com espíritos demoníacos. Mudamos as nossas práticas santas que o Senhor nos ensinou através da sua palavra, só para ter as coisas e começamos a praticar aquilo que o diabo nos ofereceu. Isso tem um custo e nós não queremos na nossa vida, porque o teu filho já pagou tudo o que nós precisamos para ter o que precisamos. Por isso nós te pedimos, meu Pai, não permita que a gente seja escravo, servo de seres humanos. Não permita que a gente venha servir os seres humanos em troca de coisas. Não permita que a gente sirva aos seres humanos para praticar coisas que te desagradam. Mas antes, meu Pai, nos ensina a servir as pessoas para atraí-las para ti, para santificar a vida delas. Nos ensina, Senhor, que não é errado servir as pessoas. Não é errado ajudar as pessoas. Não é errado fazer com que as pessoas possam ter realmente uma participação naquilo que nós conquistamos. Mas é errado nós usarmos o que nós temos para desviar as pessoas de ti, para consagrar elas a demônios que nós estamos servindo, para fazer com que elas mudem práticas que são santas tuas. Aí é errado nós queremos servir as pessoas. Nós queremos oferecer para as pessoas e compartilhar o que nós temos. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, põe em nós essa santidade. A santidade onde nós não mudamos o teu caráter em nós. Que nós possamos ajudar as pessoas com tudo que nós temos. Que nós possamos fazer a tua igreja crescer nessa terra. Que nós possamos fazer o teu povo a cada dia mais estar mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto de ti. E não de ministérios, e não de líderes somente, e não de igrejas somente. Não, meu Pai, porque nós sabemos que quando o anticristo se levantar, todas as igrejas serão fechadas. Eles vão querer tirar as Bíblias das nossas vidas. Eles vão querer nos proibir de servir a Jesus. Porque esse é o papel do anticristo na tua Bíblia. Está claro lá que ela fala que o anticristo vai querer levantar um novo Deus para ser adorado. Um Deus criado. E vai obrigar as pessoas a adorar esse Deus criado e receberem a marca da besta. E nós sabemos, meu Pai, que aqueles que não tiverem o coração firme no Senhor, mas que se vendem em troca de coisas,
que mudam seu caráter para ter coisas, não vão conseguir, meu Pai. Eles vão acabar se entregando ao anticristo. Eles vão acabar vendendo a sua alma para ser atormentada no inferno por causa do anticristo. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, não permita que o nosso coração se apegue a essas coisas na terra, ao ponto de negar ao Senhor, ao ponto de negar tua palavra, ao ponto de negar o teu Espírito Santo, a tua santidade, o teu caráter, praticando coisas que não são do teu agrado. Meu Pai, nós não queremos fazer aliança com pessoas que têm condutas que não te agradam para praticar o que eles praticam. Nós queremos convertê-los, nós queremos libertá-los, nós queremos tirá-los e fazê-los escapar da tua ira. Nós queremos fazer com que eles escapem da tua ira, meu Pai, que está por vir. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajude. Nos ajude a cada dia mais a libertar a mente dessas pessoas, dessas coisas demoníacas que o diabo tem colocado no coração delas. De que você pode praticar algo ruim para ter algo bom. Que você pode apoiar alguém que está praticando algo ruim para ter algo. São doutrinas de demônios. E que, infelizmente, a tua igreja, alguns que estão servindo na tua igreja acreditam nisso. Acreditam que para ter as coisas e ser mais que vencedor, ou até mesmo vencedor, ele deve fazer o jogo do diabo. Ele deve entrar na política das trevas. Porque eles não conseguem esperar com paciência no Senhor. Eles não aceitam ser humilhados. Eles não aceitam passar pelo deserto. Eles têm medo de perder aquilo que eles já conquistaram. Porque o coração deles está nessas coisas. Para eles é mais importante ter as coisas do que ter o teu caráter, do que ter a tua santidade, do que ter a tua palavra no coração. Eles não compreendem que Deus, o Senhor, a tua política, Criador dos céus e da terra, vai destruir a todos que têm práticas que não te agradam. Todos. E nós não queremos estar no meio destes. Como diz na tua palavra, nós queremos sair do meio de Babilônia. Porque Babilônia apoia práticas demoníacas. E eles vão receber a recompensa, como diz na tua palavra, por essas práticas. As pragas que o Senhor diz, que estão escritos em Apocalipse, que virão sobre a Babilônia, virão sobre aqueles também que estão apoiando a Babilônia. Por isso, meu Pai, se há em nós algum tipo de prática, algum tipo de pensamento, algum tipo de caminho que nós estamos indo, que está nos levando para a Babilônia, que está nos desviando do Senhor, nós te pedimos, tira-nos de lá. Tira-nos, meu Pai, desse caminho, desse meio, desse ambiente que a Babilônia está criando. Esse ambiente da política das trevas, aonde todo tipo de prática pode. Que nós devemos viver em união, juntos, amando uns aos outros, mesmo praticando coisas erradas. São doutrinas de demônios. Nós devemos amar as pessoas para que elas mudem seu comportamento, mudem os seus valores, mudem as suas práticas. Daí sim o Senhor vai estar conosco. Mas amar as pessoas para que elas permaneçam na sua conduta, permaneçam nas suas atitudes, permaneçam adorando deuses que não existem, que são criados, isto é doutrinas de demônio. São doutrinas de demônios. E nós não queremos que a Babilônia entre em nós. Nós não queremos que essa confusão de religiões entre em nosso coração e nossa mente. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, visita os que são teus filhos, para que eles saiam o mais rápido possível desta Babilônia.
que é chamado hoje de ecumenismo. Ecumenismo, a união de todas as religiões com as suas práticas sem mudanças, com valores distorcidos, com deuses que não existem, que são criados. Isso é o ecumenismo. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor não aceita que as pessoas venham a te servir e te adorar sem que haja uma real mudança na vida dela. Há necessidade de elas abandonarem todas as práticas que não são da tua santidade. Por isso, meu Pai, abre os olhos dos teus filhos, dos teus servos, antes que venha a tua ira e o teu juízo, porque aí já não terá mais volta, meu Pai. Em nome de Jesus, venha sobre nós, nos ajude a levantar, meu Pai, nos ajude a sair do meio de Babilônia, nos ajude, Senhor, a partir e voltar para o ambiente que é o do Senhor. Nos ajude, meu Pai, a trilhar esse caminho que o Senhor tem de santidade para nós. Nos ajude a limpar o nosso coração e a nossa mente de tudo aquilo que o diabo quer imprimir em nós, de tudo aquilo que o diabo quer colocar em nosso coração e na nossa mente, que quer fazer com que a gente seja enganado, que a gente venha servir a homens, venha servir pessoas mais do que ao Senhor, que a gente venha fazer aliança com pessoas que não têm os teus valores, que venha fazer aliança com pessoas que não têm realmente comunhão com o Senhor e compromisso com o teu reino. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver as pragas que virão sobre a Babilônia. Nos ajuda a sair, meu Pai. Nos ajuda, nos tira, meu Pai. Confirma, meu Pai, em nosso coração nas madrugadas. Nos visita com sonhos, nos visita com visões. Visita-nos de madrugada, Senhor, para que nós possamos partir, para que nós possamos sair do meio da Babilônia, para que nós possamos escapar da tua ira que está perto, meu Pai, muito perto de vir. Os filhos das trevas estão a cada dia mais, meu Pai, avançando nas suas práticas demoníacas e abertamente, às claras. Isto é um sinal de que o Senhor está voltando, de que o Senhor já está perto de trazer a sua ira sobre aqueles que estão na Babilônia, que preferem viver debaixo de malignidades ao invés de buscar a tua santidade. Não é a santidade de homens, é a tua santidade, a que vem do Senhor. E não é possível sermos santificados sem ter comunhão com o Senhor, sem buscar o Senhor, porque somente o Senhor produz santidade. Somente o Senhor tem santidade. E aqueles que andam com o Senhor, que te buscam, são santificados pelo Senhor. Mas aqueles que não querem ter comunhão com o Senhor, a cada dia mais serão envolvidos pelo pecado. Serão envolvidos pela mentira do inferno. Serão enganados. Estarão se aprofundando mais na Babilônia, meu Pai, para serem pegos pela tua ira. Por isso, em nome de Jesus, nos visita na madrugada, meu Pai. Visita o coração daqueles que estão em dúvida de que se o caminho que eles estão tomando verdadeiramente é de Deus. Muitas pessoas que não sabem que os caminhos que elas estão tomando não é de Deus, não é o do Senhor. Elas estão sendo enganadas pelo diabo. Elas estão sendo enganadas pelos filhos das trevas. Elas estão sendo enganadas pelos líderes das suas igrejas, que pregam para eles mentiras e enganos. Mas elas são sinceras muitas vezes nos seus corações. E elas confiam nessas pessoas, meu Pai. Por isso nós te pedimos, visita elas na madrugada, meu Pai, para que elas possam saber que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, quem está mandando elas saírem dessas práticas e dessas doutrinas de demônios. E o que vai acontecer com elas se elas permanecerem neste caminho. Porque eu tenho certeza que se há sinceridade no coração deles, se há verdade no coração deles, eles vão obedecer. Porque é o Senhor quem está falando.
É o teu Espírito Santo quem está falando, não é um ser humano. E meu Pai, eu não quero que eles acreditem em mim simplesmente porque eu estou pregando, porque eu estou colocando esse áudio, esse vídeo no YouTube. Eu não quero isso. Eu quero que o Senhor confirme no coração deles, que o Senhor visite a vida deles, que o Senhor esteja com eles para que eles saibam que não sou eu que estou falando, mas é o Senhor através de mim para que eles possam te buscar, para que eles possam te adorar, para que eles possam escapar do que está por vir, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou da Babilônia. O Senhor está nos ensinando a cada dia mais a reconhecer a política das trevas, a enxergar todas as palavras, as atitudes, as práticas daqueles que estão nas trevas, que não condizem com a tua política, Criador. Nós te agradecemos não só por abrir os nossos olhos, mas também por nos dar o poder necessário para fugir de Babilônia, para sair do meio deles, para vencer todo o mal em nossa vida, para nos livrar deste mal que está por vir sobre a terra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos a cada dia mais, mergulhar nas águas do Espírito do Senhor. Queremos a cada dia mais que a tua política entre em nosso coração e nossa mente. Transforme o nosso ser. Porque nós estamos de olho na vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Não é somente nesta vida curta nessa terra. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dia 21, Política do Criador. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 29. 1 Samuel, capítulo 29. E diz assim: Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. E Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aques aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim, até o dia de hoje? Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E lhe disseram: Faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns ou outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou a Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje. Porém os príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Porém, que fiz eu? Ou o que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Vamos meditar? Glória a Deus, vamos meditar, em nome de Jesus. Olha a situação em que Davi agora está se encontrando. Outrora era servo de Deus, guerreava pelas coisas de Deus, estava ao lado daquele povo, daquela nação em que Deus havia feito uma aliança. Lembrando aqui, deixa eu abrir tua mente para que você entenda e não venha a incorrer em erro. Deus fez aliança com Israel
apenas para mostrar para as pessoas que verdadeiramente quem se submete a ele recebe da parte de Deus coisas muito melhores, mas não que Deus queria somente a nação de Israel. Para Deus, todas as pessoas na face da terra que se sujeitam a ele, que aceitam ele para dirigir a sua vida, com certeza Deus usa. Deus não está limitado à igreja, Deus não está limitado à política, Deus não está limitado a empresas, Deus não está limitado a nações, a países, a bairros, a homem, mulher, criança. Deus não tem essa limitação. Nós, quando criados por Deus, vivemos debaixo de limitações que o próprio Deus colocou. Inclusive, algo que eu esqueci de citar, Deus não está limitado a línguas, né? Nós, para irmos para um país, para ir passar para um determinado lugar que fale uma outra língua, nós precisamos estudar, precisamos aprender, precisamos fazer cursos para que nós possamos nos comunicar com aqueles que nós somos viver ou passar lá um tempo e assim por diante. Porém, para Deus, não existem essas limitações. Deus não está limitado como nós. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque Davi, ele estava com um povo que era inimigo de Deus, preste atenção, eram inimigo de Deus, os filisteus, porque os filisteus não conheciam a Deus e achavam que o que eles faziam é que garantia a vitória. Na cabeça, né, no coração dos filisteus e dos povos das nações vizinhas, eles acreditavam que se eles não fizessem algo, se eles não se levantassem, se eles não corressem atrás do que tem que correr e não fizessem a parte deles que tem que fazer, eles não viveriam o que eles queriam. Eles tinham que se virar, como diz, né, no mundo, tinham que se virar para poder realmente conseguir as coisas que queriam. E eles estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para conquistarem e terem aquilo que eles queriam. Eles não conheciam que, além de fazer o que nós temos que fazer, entenda, não quer dizer que por você aceitar a Deus, agora você não precisa fazer nada, não é isso. Mas antes, que você deve ter Deus como seu aliado, como aquele que te aconselha, que te orienta, que te dá a força necessária, o poder necessário, a autoridade necessária para que você possa fazer as coisas, porém com o poder de Deus. Entendeu? Muitas pessoas vão para a igreja e acham que agora eles vão cruzar os braços, ficar adorando na igreja, ficar louvando na igreja, ficar pregando a palavra, ficar jejuando, ficar orando e tudo vai acontecer na vida dele. Esse conto de fadas só se for nos livrinhos, tá? Vai ler lá nos livros de conto de fadas que você vai viver isso. Não, não é isso que Deus quer. Deus nos chama para que nós possamos fazer as coisas, porém, debaixo da autoridade dele, da direção dele, com o poder dele sobre a nossa vida. Por quê? Porque toda a raça humana, quando se levanta para fazer algo, ela vai encontrar resistências, ela vai encontrar pessoas que são contra aquilo que ela quer fazer, e por trás dessas pessoas, espíritos malignos, Satanás, seus demônios, filhos das trevas e assim por diante, vão estar por trás, e dependendo das atitudes dessa pessoa, o próprio Deus contra essa pessoa, né? Que é o pior dos inimigos que você deve ter, viu? Cuidado. O pior inimigo que você pode ter na tua vida, além de você, né, depois de você, é o próprio Deus. Não queira ser inimigo de Deus. Vigia, ore, se posicione para saber o que Deus quer de você. Existem muitas pessoas que elas simplesmente falam que acreditam em Deus e saem por aí desembestadas fazendo as coisas. Não quer nem saber o que Deus pensa, o que Ele quer, qual é realmente a vontade de Deus. E na verdade elas se tornam inimigas de Deus. Por quê? Pense assim, imagina que Deus está fazendo algo agora. Nesse instante ele está realizando algo, que você está me ouvindo aí. Então, Deus está fazendo algo. Porém, você, na sua carne, na sua natureza terrena, se precipita e começa a fazer coisas contra aquilo que Deus está fazendo.
Deus está preparando algo para fazer na terra e ele vai fazer, mesmo que você queira ou não queira. Deus não vai depender de você, nem da maioria, nem daqueles que concordaram ou não concordaram. Para Deus não é esse o problema. E aí Deus está fazendo, Deus está realizando. Só que você, por não buscar a Deus, você, por não se posicionar diante de Deus, você, por não buscar a Deus, você começa a fazer coisas contra aquilo que Deus está fazendo, por não conhecer a Deus, por não saber que Deus está fazendo. E tem muitas igrejas hoje que estão assim. Muitas igrejas, líderes de igreja, membros de igreja, que eles estão tão preocupados com os interesses deles, com aquilo que eles querem, que eles não se preocupam em saber se o que está acontecendo na terra, o que está sendo feito na terra, é Deus trabalhando. E eles incorrem no erro de estar lutando contra Deus, mesmo professando o nome de Deus, mesmo falando do nome de Deus, mesmo muitas vezes concordando com Deus, falando, não, eu acredito em Deus, Deus é bom, Deus é a pessoa que realmente nos ajuda, Deus está conosco, sabe, usa aquelas frases de efeito da Bíblia, para que a mente dele simplesmente aceite que o que ele está fazendo é a vontade de Deus. Então ele começa a jogar frases e palavras para tentar minimizar a culpa na vida dele. Mas, na verdade, a vida dele diária não está diante de Deus. Não está buscando o que Deus quer para a vida dele. Quando nós vimos aqui, os filisteus se juntaram com todos os seus exércitos lá em Afeca e se acamparam lá, os israelitas também, junto à fonte de Jezreel. Aí você viu que os príncipes dos filisteus foram para lá com centenas e com milhares, conforme nós lemos aqui. E Davi estava junto. Ele ia com Aques lá. Estava com Aques junto lá no meio dos filisteus, porém na retaguarda. Mas quando eles viram a Davi, quando eles observaram que era Davi, eles conheciam Davi, porque Davi já havia feito milhares de feitos por Deus. Deus havia usado a vida de Davi para que o nome de Davi fosse conhecido entre todas as nações. Isto é, Davi, ele não era conhecido simplesmente porque ele pelejava, porque ele guerreava, ele era um bom soldado, porque ele exercia aquilo que ele fazia simplesmente como todos os outros. Não. Ele fazia coisas que debaixo da autoridade de Deus, debaixo da unção de Deus, obedecendo aquilo que Deus mandava, ele realizava feitos grandiosos. Para você entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Deus não quer fazer você vencedor. Vencedor ou vencedora são pessoas que se esforçam, estudam, trabalham, ralam para ter as coisas. São pessoas que usam todos as suas ferramentas, tudo aquilo que ele possui de know-how, para poder ter as coisas. Esses são vencedores e conquistam aquilo que eles colocaram no coração e conseguiram, certo? Deus não quer fazer você ser um vencedor. Porque você ser um vencedor, você vai conquistar as coisas na sua limitação, no que você pode fazer. E vai ter que parar aí. Você vai ter que ficar aí. Você não pode passar desse limite que foi estabelecido por Deus, aonde o ser humano pode alcançar. Deus quer que você seja mais que vencedor. Isto é, você vai até onde o teu limite dá, você vai se posicionar, vai se esforçar, vai colocar todas as ferramentas que você tem, todo o teu know-how que você tem para realizar as coisas. Mas como você está buscando em Deus e está recebendo a autoridade de Deus, Deus vai fazer com que você vá além do natural. Vai além do que o ser humano pode fazer. E é por isso que muitas vezes nas igrejas as pessoas não conseguem viver coisas grandes da parte de Deus. Eles servem a Deus de maneira limitada. Eles cumprem rituais com Deus, cumprem um certo horário com Deus e acham que Deus vai poder manifestar na vida dele o poder dele. Agora, as pessoas que realmente assumem o compromisso com Deus e falam, não, eu adoro a Deus em qualquer lugar, meu querido. Aonde eu estiver, eu sou adorador de Deus. Eu busco a Deus, eu peço direção dele, eu medito na palavra de Deus, eu estou constantemente em conexão com esse Criador. O que acontece? Quando você faz isso, Deus vai fazer com que você viva coisas sobrenaturais, que o ser humano não pode viver.
E por você fazer isso, por você colocar Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai fazer com que você seja conhecido pelas outras pessoas. Vou te explicar para você entender. Imagine a seguinte situação. Tem uma determinada igreja onde o pastor é meia boca com Deus. Ele é meio limitado na sua fé. Ele não consegue ir além. Ele é limitado dentro daquilo que a humanidade dele. Ele só acredita em Deus dentro daquilo que ele pode, que ele consegue, que ele faz. E de repente acontece algo na vida dele que demanda dele algo sobrenatural. Que ele precisa que o poder de Deus se manifeste para fazer algo além daquilo que ele pode fazer. Só que a fé dele, o acreditar no sobrenatural da parte dele, ainda não está manifestando nele. Ele não tem isso. Então o que acontece? Esse pastor fica paralisado. Esse líder da igreja fica paralisado naquele lugar. Por quê? Porque a fé dele não foi suficiente no deserto que Deus levou ele, na situação do impossível que Deus colocou ele. A fé dele não foi suficiente para que o manifestar de Deus operasse. Você está entendendo? Porém, outras pessoas se posicionaram neste mesmo deserto e creram que Deus ia fazer algo impossível. Eles foram até o fim. Se sujeitaram a Deus até o fim, ao ponto de Deus derramar sobre eles autoridade. Quando essas pessoas que realmente se posicionaram diante de Deus forem até essa igreja e passarem por lá, ou assim por diante, ou viverem esse deserto, eles conseguem passar esse deserto. Eles conseguem viver coisas sobrenaturais, eles conseguem ser mais que vencedores. Você está entendendo? Então a questão aí, você só vai conseguir ser mais que vencedor se você passar na prova do Senhor. Se você parar de criar o seu próprio Deus dentro da sua cabeça. Sabe aquelas pessoas que elas pensam algo de Deus e adotam isso como sendo o Deus dela? Elas não buscam, elas não se informam, elas não se preparam, elas não têm um dia a dia de buscar a Deus e preparar-se para a guerra. Elas criam o seu próprio Deus dentro da cabeça dela e acham que aquilo é o Deus dela. E vão levando a vida. Vêm as situações difíceis, como ela não está capacitada, preparada, habilitada, não treinou, não exercitou a fé dela nas guerras que veio sobre a vida dela, mas foi deixando de lado, foi levando a vida como tinha que levar, né? E assim por diante. O que acontece? Ela não consegue ser mais que vencedora. Mais que vencedor. E Davi estava aqui, então, nessa situação onde ele era reconhecido como mais que vencedor diante dos filisteus. Davi não era conhecido como alguém que guerreou e venceu eles. Não. Ele vencia com o poder de Deus na vida dele. Era algo fora do normal, fora do comum. Por isso você precisa entender que quando você se posiciona diante de Deus, Deus coloca sobre você uma autoridade para ser mais que vencedor. Porque você está debaixo da política do Criador. Você não criou sua própria política. E por você estar debaixo da política do Criador e ser mais que vencedor, você vai fazer com que as pessoas que não estão conseguindo passar essa situação, vivendo da parte de Deus o impossível, fiquem de olho em você. Fiquem desejando que você venha até eles, para que você guerreie as guerras dele. Você está entendendo? Essas pessoas não quiseram se posicionar diante de Deus, não quiseram vencer o deserto, não conseguiram se manter firmes, fielmente diante de Deus, obedecendo a Ele, e não conseguiram seguir a Deus cuidadosamente em meio a esses desertos. Aí o que ela faz? Ela quer chamar você para guerrear as guerras dela. E tem gente que vai. Você acredita? Que tem gente que vai lá lutar as guerras da pessoa? Deixa eu abrir o teu entendimento. Deus não quer isso de você. Deus não quer que você guerreie as guerras das pessoas. Porque se você fizer isso, a pessoa continuará deformada. A pessoa continuará sem a fé necessária para vencer as próximas guerras que virão. É claro que tem pessoas que tiram proveito disso. Elas se aproveitam de que a pessoa está sem a fé necessária e lucra com isso. Ela fatura com isso. Ela cobra
da pessoa para fazer coisas que a pessoa não consegue fazer. Mas espiritualmente isso funciona no mundo. No mundo funciona e você tem que sim cobrar. Mas no reino de Deus eu vou te dar um conselho. Comece a ensinar as pessoas este caminho do mais que vencedor. Comece a levar essas pessoas a serem mais que vencedores. Por quê? Porque você vai estar tirando inimigos do seu caminho. Toda vez que você nega o aprender a ser mais que vencedor, a viver como mais que vencedor, você pega a fonte, que é o Criador dos céus e da terra, certo? O Deus, o Criador dos céus e da terra, é a fonte de onde vem o poder para você ser mais que vencedor. Toda vez que você pega e não direciona a pessoa para essa fonte, mas tira proveito de que você que conseguiu passar e ser mais que vencedor das pessoas, você está na realidade roubando a glória de Deus. Você está se colocando como aquele que substitui a Deus. E você quer fazer pela pessoa algo que Deus não te deu para fazer e não dá para ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele permite que você viva o que ele tem como glória e você direcione as pessoas para ele. Davi estava aqui junto com os inimigos e você pode ver que a linguagem dos inimigos, inclusive de Aques, Davi deve ter passado um tempo com ele lá e ele aprendeu algumas coisas, né? Olha a linguagem de Aques aqui com Saul. Então Aques chamou a Davi e lhe disse: olha, tão certo como vive o Senhor. Olha, Aques falando isso. Por um pouco de tempo que Davi passou lá. Tu és reto. Olha lá, já começou a analisar agora a conduta de Davi. Percebeu que durante o tempo que ele estava lá, ele era inimigo dos filisteus, não porque os filisteus não prestavam, mas é porque não conheciam a Deus, não sabiam que era o Criador. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós simplesmente olhamos para as pessoas por causa das práticas delas, das atitudes delas, e achamos que elas realmente não são pessoas dignas de servir a Deus. E Deus está querendo te dizer que não funciona assim. Toda a terra pertence a Deus, toda a humanidade é de Deus. Se você começar a passar um tempo com a pessoa e começar a ensinar o caminho do Senhor para ela, com certeza haverá uma mudança na vida dela, caso você não se converta, caso você não comece a acreditar no que ela prega. Você não se deixe levar pelas malignidades que está na vida dela e os demônios que agem na vida dela. Você conseguirá colocar semente no coração dessas pessoas. Você conseguirá fazer com que a política do Criador que está sobre a tua vida comece a influenciar a vida dessas pessoas. Olha que ele diz aqui, tu és reto. Por que ele falou que ele era reto? Porque ele conhecia várias pessoas que não agiam como Davi agia. E me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha. Isto é, eu quero que você venha na guerra comigo. Porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Então, durante todo aquele momento, Aques estava ali avaliando ele, estava olhando ele, e percebeu que a conduta de Davi era uma conduta que refletia a política do Criador. Porém, os príncipes que não estiveram com Davi não tiveram essa experiência. E eram inimigos, tinham medo de Davi. Você está entendendo? Por que então que Jesus nos pediu para ir e pregar esse reino a toda criatura? Para isso. Jesus pediu para que nós pregássemos esse reino a toda criatura para que viesse o fim, porque existem pessoas que estão do lado do diabo, do Satanás, dos demônios, dos filhos das trevas, né? Que nós consideramos como inimigo de Deus, aqueles que não estão do lado da política do Criador. Essas pessoas existem ali que elas querem mudar de vida. Elas têm dentro delas também o Espírito de Deus. Estão adormecidos. Eles estão adormecidos e não conseguem fazer com que dentro dela realmente surja a glória de Deus. Você está entendendo a importância de você manifestar a glória de Deus aonde quer que você vá?
de você verdadeiramente começar a fazer que o Espírito Santo de Deus tome conta da tua vida diariamente, quando você faz isso, você vai conseguir mais aliados, você vai conseguir mais pessoas que verdadeiramente estarão do lado do Criador, não do teu lado. Cuidado, não atrai as pessoas para você, porque você não consegue ficar com as pessoas o dia inteiro. Você não sabe o que elas fazem quando não estão perto de você. Você precisa ensinar elas a confiar no Criador. Porque quando elas fizerem isso, aonde quer que elas forem, Deus vai se manifestar na vida delas, porque elas vão pedir para Deus. Elas vão buscar ser mais que vencedoras no Criador. Você está entendendo? Aí então Davi respondeu para ele: porém, que fiz eu? Ou que achastes no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Entendeu? Então o que aconteceu? Davi sabia que a conduta dele era uma conduta que realmente agradava a política do Criador. Mas Aques chegou para ele e falou: então, olha, bem eu sei que na verdade aos meus olhos és bom. Aos meus olhos. Você ficou comigo. Você passou tempo comigo. Você conviveu comigo. E essa convivência fez com que realmente a glória de Deus, o Espírito de Deus que estava sobre mim, viesse sobre a tua vida. Davi passando para Aques, certo? Chegou ao ponto de achar que ele era como um anjo de Deus. Olha como ele começou a mudar a linguagem dele. Ele não era dos inimigos? Ele não era dos inimigos? Como é que ele conseguiu adquirir essa linguagem? Esse conhecimento, esse entendimento? Foi o tempo em que Davi passou lá e que influenciou ele para conhecer a política do Criador. Para conhecer aquele que realmente serve a Deus e o que não serve. E muitas vezes nós ficamos lutando contra as pessoas, guerreando contra as pessoas, e não compreendemos que a melhor maneira de nós fazermos com que elas verdadeiramente conheçam o Criador é vigiando nas nossas condutas que são contrárias à vontade de Deus. Preste atenção. Eu vou tentar abrir o teu entendimento para você compreender. Existem pessoas que elas são conformadas com as atitudes das pessoas que são contra Deus. Elas praticam coisas contra a vontade de Deus, e aí a pessoa, mesmo sendo crente, ela se conforma com aquela atitude e convive com a pessoa daquele jeito. Ela nem se importa. Esse tipo de crente não está fazendo com que a política do Criador se manifeste na vida dele para que a pessoa possa conhecer o Criador. O que eu estou falando aqui é você realmente manifestar a política do Criador para que não se conforme com a atitude das pessoas que são contra a vontade de Deus. Você está entendendo? Então você precisa abrir o entendimento dessas pessoas, mostrando que servir ao Criador traz muito mais benefícios do que você servir àquele que não é Deus. São deuses criados, criados pelos próprios homens. Você está entendendo? E Davi chegou aqui então discutir com ele. Pô, eu fui legal com você, eu fiz, andei, ó, aos meus olhos, né? Falou que ele era bom. Ele pegou e falou realmente, mas por que você está agindo desse jeito e não quer permitir? E Davi, então os Caques respondeu para ele: o meu problema, Davi, não é você e eu. Eu te conheço, eu ando com você, eu percebi que você é uma pessoa que realmente está do lado do Senhor, do Deus que você acredita. Você é real, você é verdadeiro. Você não é aquelas pessoas que ficam falando de Deus, mas ó, a gente nem ouve falar, né? Você só diz que acredita em Deus, mas a gente nem ouve você falar de Deus o dia inteiro, não fala das coisas de Deus. Você nem sequer conversa sobre as coisas de Deus. Você nem sequer tem valores na tua vida que realmente correspondem àquilo que é de Deus. Então são coisas que muitas vezes nós achamos que as pessoas não estão de olho. O que você anda fazendo, porque você diz que acredita em Deus, mas você faz coisas que realmente não demonstram isso. Não reflete que você acredita em Deus. Às vezes, por exemplo, você fala assim, eu acredito em Deus, mas a primeira coisa acontece um problema com você, em quem que você vai recorrer? Você vai recorrer nos homens. Você vai buscar nas pessoas a tua vitória. Você vai buscar a solução para isso que você está vivendo nas pessoas. Como é que uma pessoa vai acreditar que você tem um Deus que é vivo, um Deus que é real, um Deus que existe, se quando você está com o mesmo problema que ele, você vai buscar no mesmo lugar que ele? Ele vai falar, mas para que eu vou querer esse Deus? Só para dizer que sou crente? Que sou evangélico?
que eu tenho uma igreja? Você está entendendo? Então, se nós buscamos a Deus para sermos vencedores, como o mundo é, não tem motivo para nós queremos que as pessoas se convertam. Nós estamos fazendo o mesmo que elas. Nós estamos vivendo o mesmo que elas. Mas quando você busca a Deus para ser mais que vencedor, o que é ser mais que vencedor? Deixa eu abrir tua mente para você entender. Ser mais que vencedor é quando Deus coloca você e os ímpios diante de uma situação impossível e você recorre a Deus e vive um milagre. E vive algo sobrenatural da parte de Deus para dar testemunho para as pessoas que o Deus que você busca existe. É um Deus verdadeiro. Agora, se diante das situações você diz que é crente e tem um outro que é ímpio, não acredita, você está passando por uma situação difícil, impossível, você vai buscar os recursos no mesmo lugar que os ímpios, da mesma maneira que os ímpios, você não está debaixo da política do Criador. Você não entendeu o que é a política do Criador. O que nos diferencia de sermos servos de Deus e não sermos servos de Deus é justamente quando Deus nos leva para situações difíceis, tanto os ímpios como os crentes. Nos leva para situações impossíveis e nós recorremos a Deus e vivemos algo que o ser humano não pode fazer. Por isso que diz, mais que vencedores. O vencedor conquista na sua força, no seu poder, no seu entendimento, na sua capacidade. Você tem que fazer isso. Você tem que ter essas coisas. Só que entenda o seguinte, tanto você como ímpio, conquistando na sua força, no seu poder, na sua capacidade, vai vir uma situação que somente o impossível pode agir. Aí vem a diferenciação, a justificação daqueles que creem. Porque Deus não justifica uma pessoa que só fica falando dele. Só fica falando de Deus, só fica frequentando os cultos, só fica pregando a palavra para os outros. Ah, eu vou pregar para as pessoas a prosperidade. Aí na hora de prosperar ele fica pedindo dinheiro para os outros. Me dá seu dízimo e sua oferta. Deus prospera, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer com que você ganhe muito dinheiro. Aí você tem que trazer para ele o dinheiro. Espera aí, pô, vamos tentar mudar essa mentalidade? Espera aí, se Deus prospera a vida do povo, por que não pode prosperar a minha? Por que eu tenho que depender da prosperidade e da fé do povo, que viveu prosperidade da parte de Deus, para me alimentar deles? Então alguma coisa está errada aí. Tem alguma coisa que não está batendo. Uma coisa é eu pegar, Deus prospera a sua vida e convidar a pessoa para vir trabalhar comigo no reino de Deus, usando os recursos dela. Ela vai pegar os recursos delas e vai oferecer como sacrifício para Deus o seu dízimo, sua oferta, o que ela tem, ela vai colocar à disposição do reino de Deus para fazer a obra de Deus. Outra coisa é eu pegar os recursos dessas pessoas, aquilo que elas têm, e pedir para elas me darem esses recursos, certo? Aí é diferente. Aí já não está batendo, não fecha o negócio. Porque Deus, quando ele pede dízimo e oferta, ele pede para ele. Ele não pede para a igreja. Ele não pede para os líderes das igrejas. Ah, Ronaldo, mas lá em Malaquias diz assim, trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento, se eu não vos derramar sobre vós, bênção sem medida, até que não haja mais necessidade. Peraí, olha lá. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa de quem? Do tesouro. Onde que é essa casa do tesouro? Jesus responde, não acumuleis tesouros nos céus e na terra. Certo? Onde a traça consome e a ferrugem corrói. Antes, acumulais tesouros nos céus. Então, é com Deus que você tem que acumular tesouro. Mas hoje as igrejas assumiram o papel de Deus na terra. Elas assumiram que você dá para uma igreja, você está dando para Deus. Mas espera aí, se eu estou dando para um líder, para ele oferecer para Deus, por que eu não posso oferecer diretamente para Deus? Estranho, você não acha? Por que eu tenho que dar meu dízimo e oferta para alguém, para ele oferecer para Deus? Entenda o que eu estou falando em nome de Jesus, senão você vai entender tudo errado.
Eu não estou dizendo que é errado você entrar no ministério para ajudar, participar dentro do ministério com o teu dízimo e tua oferta oferecendo para Deus dentro do ministério. O que eu estou dizendo é que você não precisa dar para alguém e para que ele ofereça para Deus para você. Você pode sim pegar os teus recursos e entrar no ministério e falar: eu estou entrando com tudo que eu tenho. Eu quero participar do ministério, eu quero ajudar no ministério, eu quero que o ministério cresça, eu quero que realmente a obra de Deus vá avante, mas não dando o meu dízimo e oferta para alguém, mas oferecendo para o próprio Criador. Isso é, eu vou orar, vou colocar diante de Deus e Deus vai me dizer o que eu faço com o meu dízimo e com a minha oferta. Todos aqueles que tiveram um encontro com Deus e Deus pediu algo para eles, eles ofereceram algo para Deus. Depois que ofereceram, você sabe o que Deus fez? Falou: não, agora vai e oferece o que eu estou te pedindo. Eles vinham com aquilo que eles queriam. Eles faziam do jeito deles, da maneira deles. Tinham um encontro com o Senhor aparecia para eles para tirar eles de uma situação impossível, que só Deus podia fazer. Aí eles iam lá e corriam e preparavam alguma coisa para oferecer. Sempre foi assim. Eles fazem isso. Por quê? Por causa da empolgação, né? Eles querem oferecer aquilo que eles acham que deve oferecer para Deus. Aí Deus pegava e tudo bem, aceitava, como se fosse, né? Para não dizer, para não fazer desfeita, né? Como diz, né, no mundo, não fazer desfeita. Deus aceitava. Só que depois Deus falava: agora vai e prepara isso daqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Isso é. O que ele ofereceu, segundo a vontade dele, não foi o suficiente para que o milagre acontecesse na vida dele. Para que ele vivesse o impossível e fosse mais que vencedor em Deus, era preciso ele oferecer o que Deus queria. O que Deus pediu. O que Deus queria que ele fizesse e ele oferecesse para Deus. E as igrejas estão fazendo isso, elas estão padronizando o que você tem que oferecer para Deus. Eles analisam as necessidades deles, eles analisam aquilo que eles estão precisando, aí eles chegam diante do povo, preparam uma palavra, prepara toda uma ministração, e aí faz o povo ofertar e dizimar na medida em que eles estão precisando para cumprir seus compromissos. Esse tipo de oferta não é a oferta que você vai viver o mais que vencedor. Para você viver o mais que vencedor, há necessidade de você entender que além de você estar oferecendo na tua igreja a ajuda necessária para que ela cresça, para que ela prospere, para que ela avance, você buscar em Deus o que Deus quer de você. Muitas vezes o que você está oferecendo não é o que Deus está querendo. Para você ser mais que vencedor. Cada um tem a sua oferta diante de Deus que ele vai exigir, que ele vai pedir. Às vezes você vai pensar que a tua oferta é: eu vou oferecer X. E Deus fala: não, não quero esse X. Eu quero que você faça isso além do X. Você vai fazer isso, isso e isso também. Você vai mudar esse seu comportamento, você vai mudar essa sua atitude, você vai destruir isso daqui na tua vida, você vai parar de praticar isso. São coisas que Deus quer de nós. Não é o homem, a igreja, o que a igreja precisa de nós. Se você é daqueles que oferece para ajudar a igreja somente, você vai viver o vencedor. Mas se você quer ir além, você é ousado, você quer viver algo da parte de Deus impossível e ser mais que vencedor, ouse entrar no Santo dos Santos e acumular tesouros nos céus. Acumular tesouros nos céus é você receber diretamente de Deus o que você tem que fazer. Quando você entender isso no teu coração, que aquilo que você está oferecendo tem que ser o que agrada aos olhos de Deus, o que agrada o coração de Deus, e você viver o que Deus tem preparado para a tua vida, nunca mais você vai oferecer algo para Deus que você quer. Nunca mais você vai oferecer algo para Deus do que alguém te pede. E vou mais fundo ainda. O Espírito Santo acabou de falar comigo agora. Vou mais fundo com você. Você nunca mais vai oferecer dízimo e oferta para Deus. Nunca mais você vai querer oferecer dízimo e oferta para Deus. Por quê? Porque você vai entender que oferecer dízimo e oferta para Deus é oferecer esmola. É você querer dar esmola para Deus. É isso mesmo.
Quando você entende que o que Deus tem preparado para você é muito maior do que isso daí que você está querendo dar para Ele, você vai querer sempre oferecer o que Deus pede, o que Deus quer de você. É diferente da pessoa que tem um ritual, tem um compromisso, e ela estabeleceu religiosamente o que ela tem que dar para Deus, do que aquele que é ousado em buscar em Deus o que Deus quer dele. Toda pessoa que já teve experiência financeira com Deus, teve experiência em qualquer área na vida com Deus, ele não consegue barganhar com Deus e dar esmola para Deus. Ele não tem mais dízimo e oferta para Deus. Tudo o que ele tem pertence a Deus. Ele entende isso no interior dele, que tudo aquilo que ele tem pertence ao Criador dos céus e da terra. E quando Deus vier até ele pedir, não importa o que seja, ele oferece. Ele não tem medo. Porque ele sabe que Deus está preparando para ele algo superior para a vida dele. Mas entenda, isso não vem de homens. Não vem do teu líder que prega a palavra lá e você se encanta, fica no êxtase e vai lá e oferece. Não é isso que eu estou falando. É você ouvir diretamente a voz de Deus. É você entrar na presença de Deus para oferecer para Deus um serviço para Ele todos os dias. É você ser servo de Deus. É você se colocar para pelejar as coisas de Deus contra os inimigos de uma maneira que você não tem mais intermediários entre você e Deus a não ser Jesus. A não ser o sacrifício de Jesus. É o único intermediário entre você e Deus. Todos os outros você tira. Você não aceita mais ter contato com teu Criador que não seja por intermédio de Jesus. Quando você entender isso, quando você deixar que a verdade de Deus entre no teu coração, quando você deixar que os teus olhos realmente enxerguem o que Deus tem preparado para a tua vida, algo que eu vou te falar aqui, que agora mais uma vez o Espírito Santo está falando comigo, o mundo, ele vive segundo o que eles enxergam naturalmente. Eles estão presos ao natural, ao que eles podem, ao que eles conseguem, o que está visível para eles. Eles acham que as coisas que eles conquistam, que eles têm na sua força, é o máximo de Deus que Deus pode fazer. Porque eles estão presos na sua religiosidade. Eles estão presos no seu eu. Eles estão presos na sua religião que eles criaram, no seu Deus que eles criaram. Agora, aqueles que realmente entram no Santo dos Santos, aqueles que sentem a presença de Deus e que convivem com Deus todos os dias, eles enxergam que essas coisas naturais não é nada perto do que Deus tem sobrenaturalmente. Do que Deus pode fazer. Para você entender isso, pense nessa cena. Imagine que você está num deserto, com mais de 5.000 pessoas com você, e você precisa sustentar e alimentar essas pessoas, sem recursos, sem nenhuma empresa, sem nada que produza alimento ali, sem árvores, sem nada que produza algum tipo de alimento. E aí você tem apenas lá 5 pães e 2 peixes, como é a história que Jesus contou na Bíblia. E ele simplesmente levantou para o Pai, mandou distribuir e se multiplicou o alimento. É essas coisas que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer abrir os teus olhos para enxergar fontes que humanamente não existem nos teus olhos. Você não enxerga humanamente. Você não vislumbra humanamente. Mas você precisa sair desse teu eu. Você precisa sair dessa tua naturalidade, de viver o natural. Parar de querer viver as coisas de Deus pelo que os outros falam. Ai, deixa eu ouvir aquela pregação de prosperidade para que eu prospere. Para com isso. Deus não te chamou para você ouvir alguém falar de prosperidade para você prosperar. Deus te chamou para você ouvir Ele falar da prosperidade para a tua vida. No dia que você entender isso e buscar na fonte, Deus vai abrir os teus olhos para enxergar uma prosperidade que você não encontra nas coisas naturais. Deus vai te abrir os teus olhos para você viver uma cura que não existe nas coisas naturais. Os homens não podem te dar. Deus vai abrir os teus olhos para que você possa ter um discernimento
quando você estiver com as pessoas, e enxergar coisas que os teus olhos naturais não podem ver. É outro reino, é outra política. A política dos homens estão limitadas aos homens, eles conseguem viver o vencedor. Os políticos que nós vemos na política hoje, eles buscam as coisas na política segundo o poder humano deles, segundo a capacidade humana que eles têm. E por isso que eles não vivem o impossível na política. As igrejas hoje estão buscando a capacidade humana dela de ser vencedor. Elas nem sequer arranharam a ponta do iceberg e não saiu do solo ainda para elas viverem o mais que vencedor de Deus. Sabe por quê? Porque os líderes se conformaram com um povo que depende deles para serem mais que vencedores. Eles querem que o povo esteja debaixo da submissão deles. E por isso Deus não abre os olhos do povo para ser mais que vencedor. No dia que a igreja entender que o povo pertence a Deus, que eles pertencem a Deus, e que se colocar o povo para ter contato direto com Deus, o próprio Deus vai direcionar eles para fazer aquilo que Deus quer. O próprio Deus vai abrir os olhos deles para que eles não enxerguem mais como o mundo vê e enxerguem o sobrenatural da parte de Deus. Porque deixa eu te dizer algo, numa guerra, num deserto onde não tem nada, onde você não tem emprego, onde você não tem salário, onde não tem médico, onde não tem aquilo que você está acostumado a depender para viver, aí vai se manifestar quem você verdadeiramente é. Porque é fácil depender de Deus quando você busca no natural. Toda vez que você precisa de algo, você vai lá naquilo que você está enxergando, você está vendo, você vai lá buscar o que você precisa. É fácil viver com Deus assim. Eu quero ver no dia que você não tiver esse natural. Quando for tirado de você o que é natural. E aí, o que você vai fazer? Se você não tiver acumulado com Deus tesouros nos céus, se você não tiver uma vida diante de Deus verdadeira todos os dias, quando te faltar o que é natural, você não vai conseguir viver o sobrenatural. Porque o teu Senhor são as coisas naturais. O Deus que você acredita é um Deus natural. É um Deus que faz o que é natural, o que o ser humano pode fazer. É um Deus vencedor. Agora você que vive uma vida diante do Senhor todos os dias, você não depende do natural somente. Você depende do sobrenatural também. Você consegue não ser vencedor somente. Você consegue ir além. Você se torna um mais que vencedor. Você está entendendo? Quando aconteceu isso com Davi aqui, que Aque chegou para ele e falou: levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. O que estava acontecendo aqui? Deus estava tirando Davi de um ambiente em que ele não ia realmente viver o sobrenatural de Deus. Deus estava preservando a vida de Davi, estava levando Davi para um ambiente melhor, um ambiente que ia levar ele para outro patamar, para ter uma experiência melhor do que ele estava tendo. É interessante que aqui Davi não queria ir. Davi queria ir lutar no exército. Davi queria permanecer no exército. Mas o próprio Senhor criou essa situação, através de Aques, para tirar Davi da reta. Deixa eu te abrir teus olhos para uma coisa. Vai ter coisas na tua vida que você pensa que você vai querer fazer algo, você vai até se posicionar para fazer. E se prepara. Você vai querer fazer algo, mas Deus vai pegar e vai te tirar disso daí porque Ele te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Ele está preparando algo melhor para você. E mesmo que você não entenda, não compreenda, Deus vai te tirar. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus vai te tirar desse lugar que você está achando que é o que Deus tem preparado para você e vai te levar para um lugar sobrenatural.
Ouça o que eu estou te falando. Fique com os teus ouvidos atentos, fique com o teu coração atento, porque se você vacilar, você vai perder o que Deus está preparando. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Amém? São situações na nossa vida que às vezes a gente olha e fala, mas o que eu fiz? O que foi que eu fiz para estar acontecendo isso? Eu fiz tudo certinho do jeito que Deus mandou, eu obedeci a palavra dele, eu li, eu meditei, eu pratiquei, eu compartilhei com as pessoas. Por que está acontecendo isso comigo? Eu queria isso daqui, Deus não está me dando, está me levando para outro lugar. Está me mandando embora desse lugar que eu queria ir. Foi o que Davi sentiu. Davi achava que ele tinha feito algo para ele perder aquilo que ele queria fazer. Mas na verdade Davi não entendia que era Deus livrando ele, tirando ele desse algo que ele achava que tinha que fazer para levar ele para algo que Deus queria. E tem pessoas que precisam que Deus faça isso. Porque Davi não estava mais consultando ao Criador. Davi não estava mais buscando na política do Criador o que ele tinha que fazer. Davi estava confiando em Aques. Davi estava confiando no rei, naquele Aques lá dos filisteus, porque o Aques estava conquistando o coração de Davi. E Deus estava vendo isso. Deus estava percebendo que o coração de Davi estava começando a se apegar a Aques. Por que Davi se apegou a Aques? Carência de Saul, que era rei de Davi, era rei de Israel. Saul era rei de Israel, porém não dava a atenção necessária para Davi. E aí Davi transferiu esse sentimento que não recebia para Aques. E Deus percebeu isso daí. E Deus falou, não, Davi, o seu coração é meu. O seu coração pertence a mim, Davi. Eu vou te tirar dessa situação e vou te levar para uma situação muito melhor. Essa guerra que você está querendo guerrear não é a minha guerra. Por isso, fique atento. Fique atento porque em nome de Jesus, Deus vai começar a te conduzir para que você entenda que o teu coração pertence a Ele, a tua mente pertence a Ele e tudo que você tem pertence a Ele. E Deus vai começar então a te levantar e te tirar de determinados lugares e te levar para onde Ele quer. Porque essa é a vontade boa e perfeita de Deus. Quando a gente assume servir a Deus, mas não entende o processo que a gente está vivendo, não entende o momento que nós estamos vivendo, não entende a situação que nós estamos passando, mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo assim, Deus, no seu amor, Ele faz com que a sua política se cumpra na nossa vida. Que é para que a gente entenda que nós estamos debaixo da autoridade dEle. Você vai entender mais para frente o que Deus estava fazendo na vida de Davi. E depois, na frente, você vai entender o que Deus vai estar fazendo na tua vida. Para de se culpar. Para de achar que você está fazendo algo errado quando você está fazendo o que Deus mandou. Deus te mandou fazer algo, te deu uma direção, porém começou a acontecer coisas que você não esperava, não era do jeito que você queria. E aí você começou a se culpar e achar o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E ainda quer se defender diante das pessoas e de Deus, dizendo, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz tudo o que Deus mandou. Por que não está acontecendo do meu jeito? Por que não está acontecendo da maneira que eu estava esperando? Da maneira que eu acreditei que ia acontecer? Porque não é a tua vontade. Porque não é a tua política. Deus está te chamando para que a política dele se cumpra na tua vida. E por isso que Deus vai te tirar desses momentos que você está achando que é a vontade de Deus na sua vida. Deus vai começar a te conduzir para aquilo que é a vontade dele. Deus vai começar a te tirar de coisas que você acha que é a vontade de Deus e vai abrir os teus olhos para que você sirva a Ele, para que você adore a Ele. Deus vai te fazer levantar de madrugada. É isso mesmo. Deus vai te acordar de madrugada, vai te incomodar de madrugada para que você comece a buscar a Ele,
para que você comece a meditar na palavra dele, para que você possa agora entender que Deus está na tua vida. Ele permitiu que você andasse nos seus caminhos. Ele permitiu que você escolhesse os seus próprios caminhos. Mas já que você disse com a sua boca que você acredita nele, que você verdadeiramente acredita que o Criador dos céus e da terra é o teu Deus, Deus vai mostrar quem ele é. Deus vai te mostrar por que caminho que você estava andando, que esse caminho não era dele. E ele vai te mostrar o que é andar debaixo dos caminhos dele. Deus vai tirar o eu da tua vida. O você decide o que você quer, você escolhe o que você quer, o seja mais você do teu coração. E Deus vai colocar o seja mais ele, o seja mais o Espírito Santo dele, o seja mais o Filho de Deus na tua vida. Preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção no que eu vou te falar. As pessoas que muitas vezes estavam indo por caminhos que não eram de Deus, vão estar agora sendo confundidas, vão sair desse caminho. E Deus vai tirar você desse caminho e te conduzir pelo caminho dele. Não se acuse. Não se acuse achando que você está fazendo algo errado. Na verdade, você está seguindo o seu próprio eu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai entrar por um caminho conhecido, um caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, maravilhoso, poderoso é o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, quantas vezes, meu Pai, nós escolhemos os nossos próprios caminhos, nós olhamos para as situações à nossa volta e nós achamos que o melhor para a nossa vida é aquilo que nós estabelecemos como política na nossa vida. Nós muitas vezes, com nossa carnalidade, com nosso entendimento humano, com a nossa capacidade humana de entender e discernir as coisas, nós escolhemos caminhos, nós determinamos para onde nós devemos ir, o que devemos fazer, o como fazer. E muitas vezes não entendemos que o Senhor tem caminhos melhores, que o Senhor tem coisas muito superiores para a nossa vida, meu Pai. Mas que para nós vivermos isso, nós precisamos verdadeiramente parar de ficar lutando contra o Senhor, parar de ficar murmurando contra o Senhor, parar de ficar criticando o que o Senhor quer fazer na nossa vida, parar de ficar nos culpando por aquilo que verdadeiramente o Senhor está querendo fazer na nossa vida. Nós focamos em determinadas coisas, nós olhamos para determinadas coisas, nós achamos que aquilo é o melhor para nós, e aí começamos a querer seguir isso como meta e como um destino que nós devemos alcançar. Porém, meu Pai, porque nós te amamos, porque nós te adoramos, porque nós te buscamos, porque nós nos colocamos diante de ti, porque o nosso coração pertence ao Senhor, o Senhor começa a nos tirar desse caminho, começa a derrubar esses nossos sonhos, começa a tirar do nosso coração e da nossa mente aquilo que estava impedindo de nós vivermos as bênçãos do Senhor. O Senhor começa a nos mostrar que o que nós escolhemos como caminho para nós não é o que o Senhor tem para nós. O Senhor começa a nos mostrar que verdadeiramente o que o Senhor tem para nós é superior. O Senhor não tem um vencedor para nós. O Senhor tem um mais que vencedor. O Senhor tem coisas superiores para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam. Mas aí nós nos revoltamos contra o Senhor. Nós murmuramos contra o Senhor, nós começamos a falar contra aquilo que o Senhor está fazendo, porque não temos discernimento, não temos sabedoria, não temos compreensão, não te buscamos e não ouvimos a tua voz falando conosco, dizendo que é o Senhor que está agindo. E aí nós começamos a achar que é o diabo que está fazendo algo, nós começamos a achar que são as pessoas que estão se levantando contra nós, nós começamos a achar que as pessoas estão contra a nossa vida, meu Pai. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o Senhor está se movendo. É que o Senhor está agindo. O Senhor está nos impedindo de ir para um caminho que verdadeiramente não é o teu. Meu Pai, nos ensina, toca em nosso coração, toca em nossas mentes. Nós não queremos ser guiados pela nossa política. Nós não queremos ser guiados pela política de seres humanos,
de pessoas que não têm visão, meu Pai, do Senhor. Meu Pai, nós queremos ser guiados por Ti, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, nós queremos ser guiados pela Tua política, Senhor, porque a Tua política nos conduz para um caminho superior. Quantos seres humanos andaram pelos seus próprios caminhos, conquistaram, foram vencedores nas áreas que eles foram, mas por falta de posicionamento diante de Ti, por falta de confiar no Senhor, por falta de entregar os seus caminhos ao Senhor, por falta de deixar que o Senhor conduza a vida deles, meu Pai, eles viveram só as vitórias. Eles só foram vencedores. Mas hoje estão, meu Pai, sem aquilo que eles tanto desejavam. Perderam. Construíram até um certo momento, mas depois tiveram que ficar parados. Foram paralisados. Porque é impossível te servir, meu Pai. É impossível te adorar. É impossível viver algo da parte do Senhor sem que a gente se sujeite ao Senhor. Não tem como nós vivermos para sermos mais que vencedores, meu Pai, diante do Senhor, se o caminho que nós estamos tomando, se a política que nós adotamos é a nossa mesma. Nós sabemos, meu Pai, que para ser mais que vencedor, nós precisamos nos sujeitar ao que o Senhor quer fazer. Nós precisamos parar de andar por aquilo que nós vemos. Nós precisamos parar de andar por aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos parar de andar no conselho dos seres humanos, mas nos abrir para a Tua voz, mas nos abrir para o Teu Espírito Santo para falar conosco. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser mais que vencedores. Nós não queremos nos justificar diante das pessoas. Nós não queremos colocar a nossa confiança e expectativa, meu Pai, em pessoas, achando que porque elas têm aquilo que nós queremos, que nós temos que agradar a elas, que nós temos que satisfazer os interesses delas para ter aquilo que o Senhor quer dar para nós. E ao invés de buscarmos no Senhor, vamos buscar nessas pessoas. Começamos a nos sujeitar a elas. Começamos a nos tornar servos delas. Começamos, meu Pai, a achar que elas é que vão fazer nós vivermos o que é mais que vencedor. Nós vivemos num mundo, meu Pai, em que as pessoas compram as outras, em que as pessoas usam aquilo que elas têm de vencedores para atrair elas para praticarem o que elas praticam. Elas usam aquilo que trouxe sobre a vida delas algum tipo de vitória. E aí vêm as pessoas que estão precisando daquilo que elas conquistaram, essa vitória, e elas manipulam essas pessoas para praticarem o que elas praticam, dizendo que vão ter aquilo que elas conquistaram e vão ser vitoriosas também. E muitas pessoas caem nessa astuta cilada do diabo, nessas coisas enganosas dos seres humanos. Meu Pai, nós não queremos isso. Nós não queremos depender do que as pessoas têm para viver o que o Senhor tem. Nós não queremos ser vencedores e depois ser humilhados e depois ter que parar no meio do caminho. Nós não queremos ser vencedores e perder áreas da nossa vida porque consagramos a nossa vida a seres humanos. Consagramos a nossa vida e seguimos aquilo que os seres humanos nos guiam. Nós não queremos, meu Pai, ser vencedores com base naquilo que o inimigo faz proposta para nós. Não, meu Pai. Nós queremos entrar na Tua presença e ser santos. Nós queremos acreditar que o que nós precisamos de provisão. Nós queremos acreditar que aquilo que nós precisamos de provisão, de suprimento, vem das Tuas mãos. Vem do Teu Espírito Santo. Vem da comunhão com o Senhor. E não vem de fazer alianças com pessoas que querem nos desviar da Tua presença. Meu Pai, nós queremos crer que os nossos dízimos e as nossas ofertas devem ser consagradas somente a Ti. Aquilo que o Senhor nos pede é que nós devemos oferecer, porque é isso que vai trazer sobre nós um espírito de mais que vencedor, a vitória de poder passar os limites humanos, a vitória de ir além daquilo que os seres humanos podem nos dar.
Meu Pai, em nome de Jesus, ensina a tua igreja, meu Pai, a consagrar tudo que eles têm a ti, a entender que aquilo que eles conquistaram nessa terra não vale nada. Todas essas coisas não têm valor nenhum diante do que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós, meu Pai, não pode ser comprado com coisas naturais. O Senhor tem coisas para a nossa vida, meu Pai, que a terra não tem nenhum tipo de coisa que pode ser oferecido em troca de receber essas coisas. Só é possível viver o que o Senhor tem para os seus filhos, os que te amam, através de uma comunhão com o Senhor, através, meu Pai, de uma obediência fiel ao Senhor, através de seguir o Senhor de uma maneira bem cuidadosa, detalhada, cirúrgica. Só é possível ser mais que vencedor, meu Pai, se nós estarmos debaixo da tua política. A política dos homens são políticas de vencedores. Eles são limitados. Conquistam vitórias, mas dentro da sua capacidade humana. A política que vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, nos dá força, nos dá autoridade para viver o sobrenatural, aquilo que é impossível aos olhos humanos, aquilo que somente o Senhor pode fazer. E meu Pai, as pessoas não entendem que quando vier a luta, quando vier o deserto, como foi esse Covid, que tirou o emprego de todo mundo, que mandou todo mundo para casa, que eles entraram em desespero, porque não tinham recursos, não tinham emprego, não tinham salário. Porque eles são vencedores. Eles dependem do que eles podem ter e conquistar. Mas aqueles que são fiéis a ti, meu Pai, não estavam com seu coração nessas coisas. Eles acreditavam que o suprimento vem do Senhor. Acreditavam que aquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém é superior àquilo que o ser humano pode dar. Meu Pai, derrama sobre aqueles que te amam e são fiéis a ti esse sentimento, meu Pai, de confiar no que o Senhor pode dar para eles, naquilo que é sobrenatural, naquilo que é impossível. Sim, meu Pai, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar pelo que é possível, nós vamos conquistar o que é possível, mas nós não vamos colocar o nosso coração no que é possível. Nós não vamos confiar no que é possível. Quando diante do deserto, quando diante do impossível, nós vamos recorrer ao Senhor, nós vamos recorrer ao Teu Espírito Santo, nós vamos viver o sobrenatural que vem do Senhor, o que o mundo não pode dar. Nós vamos viver o que é ser mais que vencedor, meu Pai. Meu Pai, nós te agradecemos, por isso nós te pedimos, faz na nossa vida o teu querer, faz na nossa vida a tua vontade. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor nos tire de todos os lugares que nós estamos que não são do Senhor, que não é a tua vontade, que não é aquilo que o Senhor tinha como propósito para a nossa vida, que não é aquilo que o Senhor tinha como direção para a nossa vida. Abre os nossos olhos, nos dá discernimento e nos ensina a não abrir a nossa boca contra o que o Senhor está fazendo, a não querer se justificar diante das pessoas por aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida, a confiar no Senhor totalmente, meu Pai, a confiar no Senhor, porque muitas vezes nós tomamos caminhos, nós escolhemos caminhos políticos que não são teus e achamos que estamos fazendo a tua vontade e começamos a agradar pessoas para ter o que nós queremos. E por este motivo nós começamos a ir por caminhos que não são teus. E o nosso coração passa a ser sequestrado por essas pessoas. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, nos ajuda. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda os nossos sentimentos, tudo que nós temos em nossa vida, Senhor, para que a gente não entregue as nossas vidas como oferta para as pessoas, confiando nelas, achando que porque elas têm algo,
Nós devemos a ela alguma coisa. Não, meu Pai, nos ensina a oferecer a nossa vida como sacrifício para o Senhor, porque até aquilo que elas têm veio do Senhor, porque aquilo que elas possuem foi o Senhor que deu. Tudo aquilo que as pessoas têm, meu Pai, não deve servir para nós como objeto de inveja, de ciúme ou de entrega da nossa vida para satisfazer os interesses dessas pessoas em troca de ter aquelas coisas. Nos ensina a ter essa sabedoria, esse discernimento, que o Senhor tem uma porção para nós, que o Senhor tem uma provisão para nós, que nós não precisamos nos vender, que nós não precisamos trocar, meu Pai, o caráter do Senhor que há em nós para praticar as coisas que elas querem para ter o que elas têm. Nós não precisamos nos contaminar com que elas se contaminam para ter o que têm. Nós não precisamos, meu Pai, nos envolver com espíritos malignos, práticas malignas, práticas, meu Pai, política das trevas na nossa vida para ter as coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Nós precisamos, antes disso, nos santificar. Nós precisamos nos consagrar diante do Senhor. Nós precisamos a cada dia entregar as nossas vidas para o Senhor, porque o Senhor tem um suprimento muito melhor do que o que eles têm estão nos oferecendo. O que o Senhor tem para nós não é ser vencedor, como o homem é, como o ser humano é. O que o Senhor tem para nós é o ser mais que vencedor. O impossível só é possível com o Senhor se nós formos fiéis. Se nós nos entregarmos para o Senhor sem reservas, de maneira integral. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, coloca em nós esse sentimento de fidelidade. Coloca em nós esse discernimento, meu Pai. Para que as propostas que o diabo nos oferece no deserto, a gente não aceite. A gente não venda a nossa alma em troca de coisas. Só para ser vencedor. Fazemos aliança com demônios, com espíritos demoníacos. Mudamos as nossas práticas santas que o Senhor nos ensinou através da sua palavra, só para ter as coisas e começamos a praticar aquilo que o diabo nos ofereceu. Isso tem um custo e nós não queremos na nossa vida, porque o teu filho já pagou tudo o que nós precisamos para ter o que precisamos. Por isso nós te pedimos, meu Pai, não permita que a gente seja escravo, servo de seres humanos. Não permita que a gente venha servir os seres humanos em troca de coisas. Não permita que a gente sirva aos seres humanos para praticar coisas que te desagradam. Mas antes, meu Pai, nos ensina a servir as pessoas para atraí-las para ti, para santificar a vida delas. Nos ensina, Senhor, que não é errado servir as pessoas. Não é errado ajudar as pessoas. Não é errado fazer com que as pessoas possam ter realmente uma participação naquilo que nós conquistamos. Mas é errado nós usarmos o que nós temos para desviar as pessoas de ti, para consagrar elas a demônios que nós estamos servindo, para fazer com que elas mudem práticas que são santas tuas. Aí é errado nós queremos servir as pessoas. Nós queremos oferecer para as pessoas e compartilhar o que nós temos. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, põe em nós essa santidade. A santidade onde nós não mudamos o teu caráter em nós. Que nós possamos ajudar as pessoas com tudo que nós temos. Que nós possamos fazer a tua igreja crescer nessa terra. Que nós possamos fazer o teu povo a cada dia mais estar mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto de ti. E não de ministérios, e não de líderes somente, e não de igrejas somente. Não, meu Pai, porque nós sabemos que quando o anticristo se levantar, todas as igrejas serão fechadas. Eles vão querer tirar as Bíblias das nossas vidas. Eles vão querer nos proibir de servir a Jesus. Porque esse é o papel do anticristo na tua Bíblia. Está claro lá que ela fala que o anticristo vai querer levantar um novo Deus para ser adorado. Um Deus criado.
e vai obrigar as pessoas a adorar esse Deus criado e receberem a marca da besta. E nós sabemos, meu Pai, que aqueles que não tiverem o coração firme no Senhor, mas que se vendem em troca de coisas, que mudam seu caráter para ter coisas, não vão conseguir, meu Pai. Eles vão acabar se entregando ao anticristo. Eles vão acabar vendendo a sua alma para ser atormentada no inferno por causa do anticristo. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, não permita que o nosso coração se apegue a essas coisas na terra, ao ponto de negar ao Senhor, ao ponto de negar tua palavra, ao ponto de negar o teu Espírito Santo, a tua santidade, o teu caráter, praticando coisas que não são do teu agrado. Meu Pai, nós não queremos fazer aliança com pessoas que têm condutas que não te agradam para praticar o que eles praticam. Nós queremos convertê-los, nós queremos libertá-los, nós queremos tirá-los e fazê-los escapar da tua ira. Nós queremos fazer com que eles escapem da tua ira, meu Pai, que está por vir. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajude. Nos ajude a cada dia mais a libertar a mente dessas pessoas, dessas coisas demoníacas que o diabo tem colocado no coração delas. De que você pode praticar algo ruim para ter algo bom. Que você pode apoiar alguém que está praticando algo ruim para ter algo. São doutrinas de demônios. E que, infelizmente, a tua igreja, alguns que estão servindo na tua igreja acreditam nisso. Acreditam que para ter as coisas e ser mais que vencedor, ou até mesmo vencedor, ele deve fazer o jogo do diabo. Ele deve entrar na política das trevas. Porque eles não conseguem esperar com paciência no Senhor. Eles não aceitam ser humilhados. Eles não aceitam passar pelo deserto. Eles têm medo de perder aquilo que eles já conquistaram. Porque o coração deles está nessas coisas. Para eles é mais importante ter as coisas do que ter o teu caráter, do que ter a tua santidade, do que ter a tua palavra no coração. Eles não compreendem que Deus, o Senhor, a tua política, Criador dos céus e da terra, vai destruir a todos que têm práticas que não te agradam. Todos. E nós não queremos estar no meio destes. Como diz na tua palavra, nós queremos sair do meio de Babilônia. Porque Babilônia apoia práticas demoníacas. E eles vão receber a recompensa, como diz na tua palavra, por essas práticas. As pragas que o Senhor diz, que estão escritos em Apocalipse, que virão sobre a Babilônia, virão sobre aqueles também que estão apoiando a Babilônia. Por isso, meu Pai, se há em nós algum tipo de prática, algum tipo de pensamento, algum tipo de caminho que nós estamos indo, que está nos levando para a Babilônia, que está nos desviando do Senhor, nós te pedimos, tira-nos de lá. Tira-nos, meu Pai, desse caminho, desse meio, desse ambiente que a Babilônia está criando. Esse ambiente da política das trevas, aonde todo tipo de prática pode. Que nós devemos viver em união, juntos, amando uns aos outros, mesmo praticando coisas erradas. São doutrinas de demônios. Nós devemos amar as pessoas para que elas mudem seu comportamento, mudem os seus valores, mudem as suas práticas. Daí sim o Senhor vai estar conosco. Mas amar as pessoas para que elas permaneçam na sua conduta, permaneçam nas suas atitudes, permaneçam adorando deuses que não existem, que são criados, isto é doutrinas de demônio. São doutrinas de demônios. E nós não queremos que a Babilônia entre em nós.
Nós não queremos que essa confusão de religiões entre em nosso coração e nossa mente. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, visita os que são teus filhos, para que eles saiam o mais rápido possível desta Babilônia, que é chamado hoje de ecumenismo. Ecumenismo, a união de todas as religiões com as suas práticas sem mudanças, com valores distorcidos, com deuses que não existem, que são criados. Isso é o ecumenismo. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor não aceita que as pessoas venham a te servir e te adorar sem que haja uma real mudança na vida dela. Há necessidade de elas abandonarem todas as práticas que não são da tua santidade. Por isso, meu Pai, abre os olhos dos teus filhos, dos teus servos, antes que venha a tua ira e o teu juízo, porque aí já não terá mais volta, meu Pai. Em nome de Jesus, venha sobre nós, nos ajude a levantar, meu Pai, nos ajude a sair do meio de Babilônia, nos ajude, Senhor, a partir e voltar para o ambiente que é o do Senhor. Nos ajude, meu Pai, a trilhar esse caminho que o Senhor tem de santidade para nós. Nos ajude a limpar o nosso coração e a nossa mente de tudo aquilo que o diabo quer imprimir em nós, de tudo aquilo que o diabo quer colocar em nosso coração e na nossa mente, que quer fazer com que a gente seja enganado, que a gente venha servir a homens, venha servir pessoas mais do que ao Senhor, que a gente venha fazer aliança com pessoas que não têm os teus valores, que venha fazer aliança com pessoas que não têm realmente comunhão com o Senhor e compromisso com o teu reino. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver as pragas que virão sobre a Babilônia. Nos ajuda a sair, meu Pai. Nos ajuda, nos tira, meu Pai. Confirma, meu Pai, em nosso coração nas madrugadas. Nos visita com sonhos, nos visita com visões. Visita-nos de madrugada, Senhor, para que nós possamos partir, para que nós possamos sair do meio da Babilônia, para que nós possamos escapar da tua ira que está perto, meu Pai, muito perto de vir. Os filhos das trevas estão a cada dia mais, meu Pai, avançando nas suas práticas demoníacas e abertamente, às claras. Isto é um sinal de que o Senhor está voltando, de que o Senhor já está perto de trazer a sua ira sobre aqueles que estão na Babilônia, que preferem viver debaixo de malignidades ao invés de buscar a tua santidade. Não é a santidade de homens, é a tua santidade, a que vem do Senhor. E não é possível sermos santificados sem ter comunhão com o Senhor, sem buscar o Senhor, porque somente o Senhor produz santidade. Somente o Senhor tem santidade. E aqueles que andam com o Senhor, que te buscam, são santificados pelo Senhor. Mas aqueles que não querem ter comunhão com o Senhor, a cada dia mais serão envolvidos pelo pecado. Serão envolvidos pela mentira do inferno. Serão enganados. Estarão se aprofundando mais na Babilônia, meu Pai, para serem pegos pela tua ira. Por isso, em nome de Jesus, nos visita na madrugada, meu Pai. Visita o coração daqueles que estão em dúvida de que se o caminho que eles estão tomando verdadeiramente é de Deus. Muitas pessoas que não sabem que os caminhos que elas estão tomando não é de Deus, não é o do Senhor. Elas estão sendo enganadas pelo diabo. Elas estão sendo enganadas pelos filhos das trevas. Elas estão sendo enganadas pelos líderes das suas igrejas, que pregam para eles mentiras e enganos. Mas elas são sinceras muitas vezes nos seus corações. E elas confiam nessas pessoas, meu Pai. Por isso nós te pedimos, visita elas na madrugada, meu Pai, para que elas possam saber que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, quem está mandando elas saírem dessas práticas e dessas doutrinas de demônios.
e o que vai acontecer com elas se elas permanecerem neste caminho. Porque eu tenho certeza que se há sinceridade no coração deles, se há verdade no coração deles, eles vão obedecer, porque é o Senhor quem está falando, é o teu Espírito Santo quem está falando, não é um ser humano. E meu Pai, eu não quero que eles acreditem em mim simplesmente porque eu estou pregando, porque eu estou colocando esse áudio, esse vídeo no YouTube. Eu não quero isso. Eu quero que o Senhor confirme no coração deles, que o Senhor visite a vida deles, que o Senhor esteja com eles para que eles saibam que não sou eu que estou falando, mas é o Senhor através de mim para que eles possam te buscar, para que eles possam te adorar, para que eles possam escapar do que está por vir, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou da Babilônia. O Senhor está nos ensinando a cada dia mais a reconhecer a política das trevas, a enxergar todas as palavras, as atitudes, as práticas daqueles que estão nas trevas, que não condizem com a tua política, Criador. Nós te agradecemos não só por abrir os nossos olhos, mas também por nos dar o poder necessário para fugir de Babilônia, para sair do meio deles, para vencer todo o mal em nossa vida, para nos livrar deste mal que está por vir sobre a terra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos a cada dia mais, mergulhar nas águas do Espírito do Senhor. Queremos a cada dia mais que a tua política entre em nosso coração e nossa mente, transforme o nosso ser, porque nós estamos de olho na vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Não é somente nesta vida curta nessa terra. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.